Agora, você também pode pegar uma pessoa que foi violentada. E aí, gente, por mais que essa pessoa case, por mais na hora do sexo, se ela não fizer um trabalho de reprogramação mental, se ela não fizer um trabalho profundo de terapia, sabe? Que não adianta, assim, eu respeito todas as modalidades terapêuticas, sabe, gente? Mas existem traumas, existem coisas que não basta simplesmente na conversa. Você precisa acessar esse inconsciente. E para acessar esse inconsciente, só através de técnicas de reprogramação mental, de ferramentas, estratégias para você acessar esse inconsciente. Então, inevitavelmente, a pessoa vai se remeter ao trauma. Então, o trauma, ele impede a pessoa de viver essa sexualidade. A crença. Gente, eu já falei aqui sobre crenças, né? Conforme eu citei o próprio pastor hoje na pregação, falando: olha, você que acha que não pode. E eu fui testemunha, o pastor não, o professor. E ele tem um programa na TV Novo Tempo, Na Mira da Verdade. As pessoas mandam perguntas e ele responde. E aí eu estava assistindo um programa certa vez e uma pessoa mandou essa pergunta: olha, o professor Leandro Quadros, você deveria estudar mais a Bíblia, porque você ensina, pessoa adventista também, heresia, só diz que não tem problema a pessoa fazer sexo durante o pôr do sol, isso é pecado. O casal não pode fazer sexo durante o pôr do sol. E aí ele deu uma aula sobre isso, hoje ele até citou isso. Isso é o que? Crença. Então, é crença. Então, assim como a gente tem crença nisso, a gente tem crença em relação ao sexo anal, sexo oral, sexo, a masturbação, inclusive a própria questão do prazer. O Papa agora, ele deliberou lá que o sexo ele não é só para procriação. Mas quantos séculos a Igreja Católica ensinou que sexo era só para procriação? Você imagina uma criança que ela é criada ouvindo isso, ela ouve isso na igreja, ela ouve isso em casa, ela casa com um cara, se casa com um cara que é também católico, nem tá tudo bem, né, gente? Porque a gente tem os nossos instintos, né? Mas vai viver sempre achando que está em pecado. Vai sempre viver achando que está com culpa. E o que que acontece com a frequência vibracional? Ela cai. O que que acontece com a nossa energia? Ela cai. Então, por quê? Porque está vivendo uma culpa, está vivendo uma culpa, está vivendo, sabe, um peso que não era para ela carregar. Olha o que a Riva colocou: não podemos recriminar uma pessoa sem antes saber o que já passou. É isso. A Márcia colocou: a verdade liberta, somos privilegiados. É isso. Então, se você não pode pegar. Gente, eu sou filha de. Vou contar aqui um caso. Eu sou filha de pastor. Gente, me fala que ao orar. Ih, meu Deus do céu, 20 para as 9. Meu Deus, vamos correr, tá? Então, eu sou filha de pastor. E aí, gente, por muito tempo, né, a gente acaba. Tinha um presbítero, né, isso, não vou nem dizer onde era a cidade, tá? Mas esse presbítero, o que que acontece? Eu era criança, e eu lembro de a gente estar em casa, e aí foi um corre-corre, chamaram o pastor, porque fulano de tal levou um tombo e tem que levar para o hospital, pastor, você pode ajudar e tal, beleza. Aí meu pai foi. E eu lembro dessa cena, meu pai chegando em casa e contando isso para minha mãe. E aí, o que que acontece? Era um presbítero, ele era casado, né? Uma pessoa já, sei lá, na época eu devia ter uns 50 anos, 40 e pouco, sei lá, porque eu era criança. E aí, ele, para transar com a esposa dele, gente, o que que ela fazia? Ela tinha que fazer um furo na calcinha. Gente, isso não é historinha, não, isso é real, tá? E tem muita gente que até hoje acredita nisso. Ela fazia um furo na calcinha. Então, e aí eles tinham que transar de roupa, porque se o marido visse ela pelada, era pecado. Então, ele sempre transava de roupa e o pênis dele passava pelo furo da calcinha. E aí, por que que esse homem caiu, Iris? O que que isso tem a ver? Porque a mulher foi tomar banho e ele queria ver a mulher pelada, ele tinha esse hábito, só que dessa vez ele escorregou e ele ficava olhando ela tomar banho pelada dentro do chuveiro, porque ela achava que era pecado e ele também achava, né? E aí ele acabou caindo, escorregando. Gente, olha isso. Isso é o quê? Crença e religião. Então é você, é o que eu falei no evento da Bíblia, né? Por isso, euzinha, sou essa Nildinha agora. A dona Iris tirou bicho papão dos meus traumas. Que bom, me sinto privilegiada e honrada, Nildinha. Então, foi o que eu falei lá. Jesus precisa ser a hermenêutica bíblica, que é a forma de você lidar com as crenças religiosas. Jesus nunca se prestou, e eu te desafio a você encontrar um texto no Novo Testamento que Jesus diga, sair da boca de Jesus, o que que a mulher deve fazer com o marido em quatro paredes. Quando ele se destinou a dizer sobre isso, ele disse o seguinte: o corpo do homem pertence à mulher e da mulher pertence ao corpo. Tem que haver o quê? Comum acordo. Foi isso que Jesus ensinou. E aí, para isso, basta. Mas muitas pessoas pegam os seus traumas, as suas crenças sobem ao púlpito para se colocar numa posição daquilo que pode e o que não pode.
Então, assim, eu já tomei muita bomba na internet por causa disso, mas eu nunca vou me colocar nessa posição, gente. Cada um sabe de si. Cada um sabe do que é possível, sabe, do que é permitido dentro de quatro paredes. Não, não dê muitas crenças limitantes, a Maria da Paz colocou. Não dê a ninguém um lugar que é seu. O lugar, aquilo que você deve e não deve fazer na cama, só compete a você e teu parceiro ou tua parceira. Acabou. E mais ninguém, tá?